Bom dia, irmãos. Ler as nossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Por agora vamos ler os versos de número 14 a 17. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, vamos ler o 19, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, que rico privilégio é para nós. Que bênção é para nós. Esta manhã poder nos assentar em torno da Tua pessoa. Podemos olhar para esta mesa e nos lembrar do Senhor. Pai, nós rogamos a Ti, por causa da nossa instabilidade, ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos em Ti mais uma vez. Senhor, nós pedimos a Ti, aquieta a nossa alma, o nosso coração, arranca de nós toda perturbação, faz-nos olhar para Ti nessa manhã, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nós pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, o texto que lemos, ele está relatado nos Evangelhos e trata do momento em que o Senhor chama os apóstolos. Ele havia dado ordem para que eles pudessem preparar o lugar da última Páscoa. Essa seria a última vez que o Senhor comeria a Páscoa, conforme a tradição, juntamente com os seus discípulos. Então ele deu ordem para que eles preparassem um lugar, para que eles aprontassem todo o necessário. E o verso 14 diz que então, quando chegou a hora, o Senhor se colocou à mesa junto com os apóstolos. E ele diz que desejava ansiosamente. O irmão estava tentando traduzir o que significariam essas frases. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. E a melhor maneira de expressar isso que está escrito aqui, segundo ele, é que antes mesmo do fogo do Calvário, o Senhor estava em chamas de amor pelos seus. Ele estava ardendo de amor pelos seus. Ele estava tomado de amor pelos apóstolos. Então ele disse que o desejo de comer aquela Páscoa era dele. E ele disse que ele desejou isso de maneira ansiosa. E ele disse que isso se cumpriria antes do seu sofrimento, antes de tudo o que ele tinha que padecer por amor aos seus. É interessante, irmãos, porque quando nós lemos esse acontecimento nos Evangelhos, nós ficamos impressionados, particularmente eu, pela simplicidade da narração. Você percebe que não existe uma cerimônia,
O Senhor Jesus não usa de elementos, digamos assim, excepcionais. Nós sabemos, irmãos, que no antigo pacto havia muitas cerimônias, muitas coisas que precisavam ser cumpridas, porque elas eram figura de realidade espiritual que se cumpriria depois da morte, depois da encarnação e da morte do nosso Senhor. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, é algo extremamente simples. Diz que eles estavam juntos para comer aquela Páscoa. E naquele ambiente de comunhão, naquele ambiente familiar, o Senhor se adiantou e tomou pão e vinho. Ou seja, era aquilo que estava à disposição do Senhor naquela hora. O Senhor não pediu nada de muito fantástico ou difícil demais de se fazer. O Senhor não ordenou um rito. O Senhor não ordenou uma grande preparação ou, quem sabe, um grande lugar. Mas o Senhor se colocou naquela mesa e, de maneira muito simples, Ele tomou o pão e Ele tomou também o vinho. Então Ele diz que, versículo 17, Ele tomou um cálice e, havendo dado graça, disse: reparti, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Porque Ele sabia da sua morte, e que então, só após a sua morte, no reino de Deus, isso se cumpriria de forma cabal, ou seja, de que nós teríamos essa reunião na sua presença. E depois o verso 19 diz que Ele tomou também um pão, algo muito simples no meio daquela reunião. Deu graças e partiu-lhes dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. E aí ele usa essa frase: fazei isso em memória de mim. Irmãos, quando o Senhor usa essa palavra, fazer isso em memória de mim, é porque Ele sabia muito bem que nós tenderíamos a nos esquecer. Há em nós uma predisposição para desvalorizar as coisas espirituais, menosprezá-las, ou quem sabe minimizar o seu efeito. O Senhor Jesus, nesse momento, quando Ele diz isso, Ele não deu ordenança para que nós, quando participássemos da ceia, pudéssemos fazer lembrança de qualquer outra coisa, senão dele mesmo. Fazer isso em memória de mim. Estive pensando sobre essa frase. O que nos traz a memória quando nós pensamos no Senhor, em Cristo? O que vem à nossa mente, irmãos, quando pensamos no Senhor? Quando nós pensamos nessa cena, o Senhor indo para o Calvário, o que vem na nossa memória? Para alguns, talvez aquela terrível cena dos seus açoites, a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, a cruz pesada, que ele mal teve forças para carregar, os cravos nos pés, nas mãos, as trevas, o seu brado: Deus meu, por que me desamparaste? O que te vem à memória? O que vem à minha memória? Nós às vezes achamos que esse momento é um momento nosso, que nós temos que refletir sobre nós, da maneira como nós temos andado. Quem sabe muitos de nós até refletimos sobre a nossa conduta, sobre o quão digno nós somos ou não de participarmos da reunião do Senhor. Isso não é mandado do Senhor. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Ele está fazendo uma referência ao corpo de Cristo. Você compreendeu
o que significa a oferta do corpo do Senhor na cruz por amor de ti mesmo, por amor de mim mesmo. Gálatas, capítulo 2, e o verso de número 20, irmãos, se vocês puderem ler, Paulo diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Agora ouça essa expressão: que me amou. E a si mesmo se entregou por mim. Me amou. E a si mesmo se entregou por mim. Paulo está falando como se ele fosse o único homem em todo o universo que provou do amor e da salvação do Senhor. Porque ele entendia que isso era algo pessoal. Sim, tem o seu aspecto maior, congregacional, a igreja, o corpo de Cristo, mas Paulo parte do princípio: ele me amou e se entregou por mim. Um outro irmão do passado diz que ninguém pode tomar esse pão e este cálice por você. Ninguém pode tomar este pão e comer por você. Ninguém pode beber este cálice por você. Só você pode comer a parte que lhe está destinada. Diz respeito a você e diz respeito a mim também. Diz respeito a nós. O Senhor preparou algo para você. O Senhor preparou algo para mim. E o que o Senhor preparou foi o seu corpo naquela cruz para nos livrar da maldição da lei e nos dar a vida eterna nele mesmo. Então ele diz isso, que ao tomar aquele pão ele deu graças e partiu dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Veja, Paulo diz: examine-se. Você entendeu que o corpo de Cristo é uma oferta, é uma dádiva de Deus para nós. É Deus nos dando o seu Filho. É Deus abrindo mão daquilo que lhe é mais caro por nós. Por isso que Paulo está dizendo. Irmãos, porque quando nós celebramos a ceia do Senhor, o nosso Deus também é levado em conta. E ele se lembra das palavras que o profeta diz: agradou ao Pai moê-lo. Mas ele foi moído por causa das nossas transgressões. E o escritor aos Hebreus vai dizer assim, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, para se tornar o autor da salvação daqueles que viriam a crer. Nosso Deus tem memória, irmãos. Ele se lembra do conselho eterno de Deus. Ele se lembra quando o seu filho teve que vir como servo e figura humana. Ele se lembra da manjedoura. Ele se lembra que não havia lugar para ele na hospedaria e ele teve que ir para um estábulo. Ele se lembra. Ele se lembra daqueles 3 anos e meio. Ele se lembra daqueles 6 meses. Ele se lembra daquela via dolorosa. Isso custou caro para ele. Muito caro. E ele está dizendo que isto foi uma oferta por nós. Não que de alguma forma nós merecêssemos, mas que pela sua graça e pela sua misericórdia e pelo conselho eterno de Deus, o seu Filho, o Senhor Jesus, aquele que é a imagem de Deus, a expressão exata do seu ser, viesse, encarnasse e morresse por mim e por você. Fizesse por nós o que nós não poderíamos fazer. E ninguém poderia fazer por nós também. Só Ele poderia fazer isso por nós. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele faz aquela tão grande comparação. Ele faz uma comparação da mesa dos ídolos
com a mesa do Senhor. Sabe por quê, irmãos? De certa forma, se Satanás não consegue retirar a realidade da vida da igreja, no sentido da mesa do Senhor, se ele não consegue nos fazer demover da ideia de que o partir do pão é sim a reunião mais importante na vida da igreja, sabe o que ele vai fazer? Perverter. Ele vai nos fazer perder o real valor disso. Foi isso que ele fez na igreja de Corinto. Os irmãos partiam o pão, mas o partir do pão para eles era apenas uma oportunidade que as suas carnalidades ficassem à tona, ou viessem à tona. Então Paulo diz assim, a mesa dos ídolos e a mesa do Senhor. E ele diz que o ídolo nada é. Um ídolo nada é. Mas ele vai dizer que aqueles símbolos na mesa dos ídolos têm o poder de ser influenciados por Satanás. Há uma operação maligna por detrás daqueles elementos. Então ele diz que do mesmo modo, a mesa do Senhor é cheia de realidade espiritual por detrás desses elementos. Cheia de realidade espiritual. Você não pode olhar apenas para os elementos como os elementos com fim em si mesmo. É apenas um pão, é apenas um vinho. Mas há muita realidade espiritual por detrás disso, irmãos. Há muita verdade espiritual por detrás disso. Há muito conforto espiritual por detrás disso. Há muita graça de Deus derramada por nós nesta simples reunião. E então a Escritura nos diz que esta era uma reunião simples. Muito simples. E essa simplicidade desta reunião é para que fique evidente. Quando você lê as passagens nos evangelhos, você vai entender que o motivo dessa reunião ser tão simples, que o motivo dessa reunião ser tão singela, que o motivo de não ter tido tanta preparação, de não ter tido tanta pompa, é para que justamente a pessoa que se assentou àquela mesa, junto com os discípulos, pudesse ficar em evidência. O Senhor, Jesus. Nada poderia roubar esse momento dele. Nenhuma cerimônia pomposa, nem alguém que pudesse se sobrepor, mas ele tinha que estar em evidência. Porque foi ele que diz, tenho desejado ansiosamente comer convosco. Você sabe, irmãos, como estava o coração daqueles discípulos naquele dia, ou naquela hora. Havia disputa entre eles. Entre os 12, havia um traidor. Mas como que o Senhor prossegue o seu caminho? Ele prossegue como sendo o centro da vida da igreja. Por isso, Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta de Timóteo, o capítulo 2, esse texto me impressiona porque se é esse o nosso coração, de uma autoanálise, ou talvez de nessa manhã fazermos memória dos nossos pecados e quem sabe avaliar se somos dignos ou não, Paulo diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 13, diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Os discípulos estavam cheios de disputa entre eles, mas o Senhor disse assim, tenho desejado comer ansiosamente convosco esta Páscoa. Irmãos e irmãs, como eu disse no começo, isso nos fala de trazer à memória o Senhor, nessa manhã. A memória daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Isso não é pouca coisa, é necessário todo o Evangelho de Deus para nos lembrar daquilo que nós fomos agraciados no Senhor. Porque nós estávamos separados. O capítulo 5 de Romanos, ele diz assim, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então,
uma das coisas que nós aprendemos é que Jesus é a nossa paz. Ele é a paz entre nós e Deus, porque entre nós e Deus não podia haver paz. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que ele é o mediador de uma nova aliança. Quando você olha na figura do tabernáculo, quando fala daquela parte das tábuas, a gente fica impressionado, tábua para lá, tábua para cá, base de prata de cá, base de prata de lá, mas tem um detalhe ali que você precisa aprender e lembrar quando você for ler esse texto. Diz que entre as tábuas, de uma ponta a outra, havia uma travessa única. Essa travessa juntava todas aquelas tábuas. Essa travessa nos fala do nosso Senhor, que ajuntou as tábuas, que nos fez emenda e nos fez reto nele. É isso que ele está mostrando para nós. Temos paz com Deus. Mais que isso, temos paz uns com os outros. Porque nós, irmãos, não poderíamos estar aqui nessa reunião, e se não fosse o Senhor, muitos de nós sequer nos conheceríamos. Porque na sombra das trevas ninguém pode contemplar o rosto de ninguém. Mas na luz de Deus, nós podemos contemplar o Senhor e os seus, aqueles que Ele nos deu, os irmãos, os discípulos aqui reunidos à mesa. Irmãos, que rico privilégio é para nós. Que oportunidade que nós temos de, junto com os santos, partirmos o pão. Você sabe, irmãos, em algumas realidades, olhe para você ver aqui Apocalipse capítulo 1, por favor. Você conhece esse texto? Verso de número 9, ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Verso 10. Achei-me em espírito. Ouça essa frase de João. No dia do Senhor. João era um exilado. Ele estava velho. Já se passaram muitos anos. Seus companheiros todos já tinham morrido. O Senhor já tinha sido assunto aos céus. Não tinha mais companheiros. Ninguém. E ele se lembra, embora declara que achou-se em espírito, mas ele se lembra que era o dia do Senhor. Muitos, nesse momento, não têm o privilégio que eu e você tem de partir o pão com os nossos. Alguns estão exilados, fugindo de casa, fugindo de perseguições, de regimes totalitaristas. Outros estão enfermos, acamados, não podem estar aqui. Mas o Senhor te deu a graça de, nessa manhã, junto com os seus, partir o pão. João estava só. Ele se lembrou daquele dia. Era o dia do Senhor. Se lembrou daquele momento quando o Senhor se colocou à mesa e os seus companheiros estavam com ele. Por isso, irmãos, essa reunião não é só um sinal da nossa ligação com Deus, mas é um sinal evidente da nossa união com o seu corpo, com seus filhos, com os nossos, com os irmãos. Nessa manhã fica evidente, irmãos, o tamanho da graça que Deus tem para conosco. Porque se Ele tivesse apenas nos salvado e nos deixado, nós já teríamos motivos de sobra para louvar o Senhor. Mas mais que isso, como João diz, vede com grande amor nos amou o Senhor, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Lembra? O escritor aos Hebreus diz assim que o Senhor
falando dele mesmo, declarou o nome do Pai no meio da congregação. E ele diz assim: e ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Às vezes nós temos vergonha de dizer que somos irmãos. Mas o Senhor não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Porque, como diz Paulo, Ele amou e se entregou por cada um de nós, pessoalmente. Ele não se envergonha de você e Ele não se envergonha de mim. E nessa hora, irmãos, nós vamos fazer memória dEle. Como Ele nos amou. João diz que Ele amou os seus e amou até o fim. Como se pudesse escrever assim: e amou até onde não seria possível. Mas Ele amou. E Ele permanece fiel. Se somos infiéis, Ele é fiel. O salmista, Salmo de número 104, verso 15, depois os irmãos leem e me corrigem se eu estiver errado. Fala do azeite, do pão e do vinho. Ora, irmãos, que maravilha. O azeite lá diz que ele aformoseia, que ele dá forma ao rosto. O azeite nos fala do Espírito que nos foi derramado. O pão, diz lá, é para fortalecimento. E o vinho, para a alegria do coração do homem. Que alegria, irmãos, porque o Senhor não só nos salvou, mas Ele nos deu do seu Espírito para que a luz de Cristo pudesse brilhar em nós. E o nosso rosto pudesse resplandecer a glória do nosso Deus. Como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, de glória em glória. O vinho que fala da alegria, que traz alegria ao coração do homem, que é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos fala de redenção e também nos mostra, nessa manhã, um sinal evidente de que não só o pecado foi vencido, mas que na nossa experiência diária de vida, ele pode ser subjugado por causa do poder do sangue de Cristo Jesus. E também nos fala do pão para fortalecimento, que é o que vamos fazer nessa manhã. O Senhor se dá a nós, na simplicidade deste elemento, para que nós sejamos fortalecidos na nossa caminhada, para que nós possamos prosseguir para o Senhor, para que nós estejamos caminhando de encontro a Ele, para então, naquele grande dia, nas bodas do Cordeiro e da igreja, nós tenhamos também lugar à mesa. Irmãos, que nessa manhã o Senhor ajude cada um de nós, que o Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento e nos fazer trazer à memória a pessoa do Senhor. Como eu disse, porque nós somos esquecidos, irmãos. Nós nos perdemos na caminhada. Mas nessa semana, aprove o Senhor, nós começarmos a nossa semana nos lembrando daquele dia, nos lembrando daquela nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Toda aliança é baseada em promessa. E a promessa é baseada num testemunho. E o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho é: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu contentamento. E Paulo diz que nós estamos em Cristo. O Pai nos vê no seu Filho. E o Pai está satisfeito. E a obra está consumada. E nós fomos redimidos, salvos, e seremos unidos a Ele um dia. Porque Ele diz que nós deveríamos fazer isso em memória dEle, até que Ele venha. Porque quando Ele vier, nossa memória não será mais necessária de reativação. Nós estaremos diante dEle, eternamente. Irmãos, que essa manhã o Senhor receba de nós a glória, o louvor, a honra, a gratidão, por tamanho amor, por tanta fidelidade dEle a nós. Que nessa manhã nós vamos nos lembrar dEle
não de nós, não daquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas daquele que foi fiel até o fim, daquele que nos amou até o fim e se entregou por nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo privilégio de, junto com os meus irmãos, poder partir o pão. Senhor, nessa manhã nós queremos fazer memória de Ti, Senhor. Como fomos amados, Senhor. Como o Senhor nos salvou. Como o Senhor, ó Deus, na Sua presciência e sabedoria, nos salvou em Cristo Jesus. Senhor, nessa manhã nós queremos apenas e tão somente Te agradecer. Tu és fiel, Senhor. Em Ti não há sombra de mudança ou variação. Tu és fiel, Senhor. Nessa manhã receba a gratidão do nosso coração, Senhor. Nessa simples reunião. Queremos tomar esses elementos em fé, Senhor. Sabendo que, embora simples, estão carregados de tanta realidade espiritual. Este pão que representa o Teu corpo dado por nós, moído por nós. Ó Senhor, esfolado por nós. Este cálice que aponta para o sangue do Senhor, derramado naquela cruz. O Senhor não preservou nada, Senhor. Naquela cruz o Senhor ouviu, salvou os outros, e a si mesmo não se salva. E como diz o apóstolo, foi por amor a mim, foi por mim, foi por nós. Senhor, nós Te louvamos nessa manhã. Tua igreja se prostra diante de Ti e Te adora, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor.